Мамочки! Медик терміново потрібен, хлопці! Терміново потрібен медик на входу в сцену! Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes e esta edição foi preparada em estreita colaboração com a Ana França, jornalista do Expresso que acompanhou a deslocação recente do Presidente da República Portuguesa à Ucrânia, além de, antes disso, ter feito reportagem de guerra, que também resultou no livro Ali está o Taras Shevchenko, com um tiro na cabeça, Diário da Ucrânia, um livro editado pela Tinta da China. Marcelo Rebelo de Sousa voltou a trazer à discussão um tema muito caro à atual liderança ucraniana, a adesão do país à União Europeia. Esse desejo de aproximação ao Ocidente tornou-se tragicamente visível em todo o mundo, quando há quase uma década, forças especiais do governo pró-russo, então instalado em Kiev, dispararam sobre quem pedia uma Ucrânia mais europeia. 100 pessoas morreram. O som que ouvimos no início deste episódio foi registado pela Euronews nessa altura, no epicentro dos protestos, a Praça da Independência, hoje conhecida apenas como Maidan, ou seja, a Praça. São nossos convidados para esta edição do Mundo a Seus Pés a Madalena Maier Rezende, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, IPRI Nova, e o Paulo Sant, advogado e professor convidado da Universidade Católica. A edição técnica deste episódio é da Salomé Rita. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. O objetivo da Ucrânia se tornar membro de pleno direito da União Europeia parece estar mais próximo agora do que em qualquer outro período da história do país no pós-independência. Nem os mais otimistas, entre os manifestantes da Revolução em Maidan, poderiam ter sonhado com tamanha convergência entre os parceiros europeus sobre a necessidade de admitir a Ucrânia no bloco. Bem-vindos, Madalena Maier Rezende e Paulo Sant, muito obrigado por terem aceitado o convite. Madalena, começo por si. A invasão da Ucrânia acabou por ser um grande impulso para, paradoxalmente e contra a vontade do Kremlin, aproximar Kiev do Ocidente. Segundo uma sondagem do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, 92% dos ucranianos querem estar na União Europeia antes de 2030, um número que antes da invasão era bem menor, ali nos 67%. Este horizonte temporal, Madalena, é acomodável? Portanto, uma adesão antes de 2030? Parece muito difícil. Os alargamentos da União Europeia são assuntos bastante complexos em tempos de paz, em tempos de guerra ainda mais complexos. Eu penso que esta data dada por Charles Michel, 2030, é uma data muito ambiciosa. Presidente do Conselho Europeu. Exatamente. É uma data muito ambiciosa e eu penso que com razão ele tenta ser ambicioso, ou seja, ele tenta mostrar que está para amanhã o início do processo de alargamento, ou seja, que as instituições e os países, é preciso unanimidade no contexto europeu para que o alargamento se dê e, portanto, está a pôr pressão nos países e nas instituições, e não só os países dentro da União, como os países fora da União. Está também a falar não apenas da Ucrânia e da Moldávia, mas também da Sérvia, da Macedónia do Norte, enfim, de todos os países dos Balcãs Ocidentais, e por isso esta ideia de um alargamento rápido é importante, mas digamos assim que temos que ter como, enfim, uma data um pouco flexível. Importa, neste ponto, fazer um estado da arte do processo de alargamento da União Europeia. Atualmente há uma dezena de países, no fundo, a bater à porta da União Europeia, estando as respectivas candidaturas à adesão em fases muito distintas, como falava há pouco a Madalena, nos Balcãs Ocidentais.
4 países já se encontram na fase das negociações: a Macedónia do Norte, que é candidata desde 2005, o Montenegro desde 2010, a Sérvia desde 2012 e a Albânia desde 2014, enquanto a Bósnia-Herzegovina é candidata desde o ano passado, mas ainda não entrou em negociações. E depois temos o Kosovo, que é um caso muito particular. Este candidato potencial à adesão à União Europeia não é reconhecido enquanto país por 5 Estados-membros, incluindo Espanha, e também é candidata à adesão Sérvia. Depois há a questão da Ucrânia e da Moldávia, também já têm um estatuto de candidatos, formando juntamente com a Geórgia, uma candidata potencial também, um trio de pretendentes à adesão precipitada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. E há ainda também o caso da Turquia, cujas negociações estão neste momento congeladas, já aliás há algum tempo. Paulo Sande, que mensagem passa esta espécie de via verde atribuída a um país, é certo que está em guerra, relativamente aos outros pretendentes à adesão? Não é de certa forma injusto? Bem, justiça e injustiça são categorias mais morais do que outra coisa. Mas em todo o caso, deixe-me só fazer, antes de mais, agradecer o convite. Muito obrigado, Helder, pelo convite e ao Expresso. E, enfim, também uma saudação à Madalena. Para dizer o seguinte: se nós fizermos um exercíciozinho rápido e olharmos para os últimos 10 anos, eu já não me atrevo a ir mais longe, porque normalmente quando falo nisto aos meus alunos, eles dizem: eu não era nascido nesse tempo. Coisas que para mim são óbvias e recentes, para eles ainda nem sequer eram nascidos. Mas dito isto, quando nós fazemos um exercício relativamente curto e olhamos para os últimos 10 anos, o que nós assistimos é uma verdadeira transformação do cenário das relações internacionais, de tudo. Mudou tudo. Vivemos 2 anos em clausura, vivemos 2 anos fechados em casa. Por causa da pandemia. Se há 10 anos falássemos nisso, as pessoas diziam: estão loucos, isso não é possível, isso é uma coisa da Idade Média. Portanto, tudo mudou. E o pior é que tudo está a mudar ainda mais depressa. Portanto, a dificuldade que nós temos hoje para prever até 2030, se quisermos, a curto prazo, e ainda menos e ainda mais a um prazo mais médio, é uma dificuldade enorme. Portanto, aquilo que no fundo estamos a falar é de um processo que foi precipitado por esta invasão da Ucrânia. E é um processo que, obviamente, da responsabilidade da Rússia, todo o resto é fantasia e retórica, e é um processo que, de alguma forma, nos levou para a incerteza absoluta nas relações internacionais. O mundo está a mudar e as relações estão a mudar. Nós não sabemos muito bem o que é que vai ser o mundo daqui a, eu diria, 3 ou 4 anos, quanto mais daqui a 7 anos. E o que é que eu quero dizer com isto? É que este mundo, que foi bipolar durante muito tempo, que parecia poder ser multipolar durante algum tempo, volta agora a ameaçar ser bipolar. Parece com haver 2 blocos. Exatamente. Mas a verdade é que não é isso. Que isso não é garantido, ou melhor, enfim, isso não é garantido, não sabemos, ninguém sabe. A sua pergunta eu vou responder da forma mais simples possível. O que aconteceu foi uma aceleração do processo. Esta proposta do Charles Michel, portanto, o Presidente do Conselho Europeu, que aliás foi secundada por Macron, pelo Presidente francês também, de alguma forma, enfim, replicando aquilo que eu já tinha feito ao criar esta comunidade política europeia e falando de uma Europa a várias velocidades. Enfim, é uma velhíssima discussão, enfim, já anda há muitos anos nisto, e a verdade é que já há quantos anos não falamos nós de uma Europa multipolar, a várias velocidades, etc., enfim, com várias configurações. A verdade é que essa comunidade e essa solução é uma solução falsa, porque aquilo que a Ucrânia quer e aquilo que os países dos Balcãs Ocidentais querem é fazer parte da União Europeia com todas as garantias que isso dá. Qual é a garantia principal dessa pertença? É a pertença a um mercado interno pujante, um grande mercado interno, um grande mercado global. E a verdade é que nós sabemos o seguinte: todas as potências, ou quase todas as grandes potências do mundo, são potências com grandes mercados. E portanto é isso que a Ucrânia quer. A minha resposta à sua pergunta é: não sei se é justo ou injusto, para além da questão das categorias morais, enfim, foi uma forma mais ou menos original de entrar na conversa. O problema é este, é que não poderá certamente a Ucrânia entrar sozinha. E daí estas soluções e estas propostas. A Ucrânia entrará, mas outros entrarão com ela. E isso é absolutamente obrigatório se de facto se verificar isso. Já falou, o Ela já disse, quer dizer, estamos a assistir a negociações, em alguns casos, de países que pediram a adesão há quase 20 anos. Exato. Já nem falo da Turquia. E, portanto, isso tem que se resolver nesse sentido. A outra questão que sobra é: será que a Europa tem capacidade para absorver esses países? E essa é a grande questão. A União Europeia, como eu a conheço e como nós a conhecemos. Já vamos a essas questões mais técnicas. Madalena, queria aqui chamar à conversa os critérios de adesão, os chamados critérios de Copenhaga, que se resumem em 3 pontos. O primeiro é a estabilidade das instituições que garantem a democracia, o Estado de Direito, os direitos humanos e o respeito pelas minorias e a sua proteção. Ponto 2, uma economia de mercado que funcione efetivamente e a capacidade de fazer face à pressão concorrencial
e às forças de mercado da União Europeia. E ponto 3, a capacidade para assumir as obrigações decorrentes da adesão, incluindo a capacidade de aplicar eficazmente as regras, normas e políticas que compõem o corpo legislativo da União Europeia, o chamado acervo, e a adesão aos objetivos de união política, económica e monetária. Feito este preâmbulo dos critérios de Copenhague, dos critérios de adesão, quais são os principais problemas que a Ucrânia tem de resolver? Já foram dados alguns passos, fala-se ao nível das reformas judiciais, fala-se muito da questão da corrupção, mas principais problemas que lhe ocorrem, Madalena, para a Ucrânia conseguir vislumbrar de facto uma adesão em 2030? As questões institucionais são enormes, obviamente, a questão da democratização no período pós-guerra, esperamos nós, a questão da corrupção, toda a transformação da economia ucraniana, todos estes são problemas enormes. Mas há aqui um ponto que eu acho que é importante refletir e que tem sido levantado inúmeras vezes e com toda a razão, que é o perigo que este alargamento vai trazer para o compromisso, enfim, a própria identidade da União Europeia como um bloco democrático. Obviamente que este é um ponto essencial e sabemos que o alargamento prévio, aliás, para o qual se criaram estes critérios de Copenhague exatamente em 93, com medo do que viria significar para a Europa Ocidental alargar-se para estes novos países. Sabemos que a questão democrática é um problema na Polónia e na Hungria, em outros países da Europa Central também está um pouco tremida, mas eu acho que é importante saber que há aqui um trade-off essencial e que eu penso que a União Europeia, as instituições europeias e nas capitais também se está a ler bem, que é de facto que estamos perante um bloco anti-ocidental em expansão. Vimos ainda esta semana o anúncio da expansão dos BRICS. Estamos a assistir ao alargamento da Aliança de Xangai, também ela, enfim, para reforçar a posição da China. Vamos ter a Cimeira da ASEAN, também ela se anuncia em reforço e em expansão, e portanto a União Europeia tem que responder a esta nova situação, à expansão da influência da China, que também sabemos que é bastante forte já nos Balcãs Ocidentais. Todos sabemos que a Sérvia é um país altamente problemático e, portanto, vamos ter que ver, caso a caso, quais são os termos em que, eventualmente, esta adesão se vai dar e, portanto, temos aqui um trade-off. Há duas más decisões para o status quo da União, que é não alargar e deixar que a China e a Rússia continuem a expandir a sua influência nos Balcãs Ocidentais e deixarmos a Ucrânia em suspenso e a Moldávia, e, portanto, o risco de, obviamente, que não há volta a dar, a União vai ter que se adaptar a estes novos tempos. Já vamos a esse processo também de adaptação da União, sem prejuízo, naturalmente, Paulo Santos, de responder a algumas das pistas lançadas pela Madalena. Queria recordar, para quem não sabe, que o Paulo foi consultor político na Casa Civil da Presidência da República entre 2016 e 2021, portanto no primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Nesta deslocação recente à Ucrânia, houve um excesso de otimismo de Marcelo Rebelo de Sousa, ou seja, virou-se o jogo e nesta questão passou o Presidente da República a ser o otimista irritante, sobretudo tendo em conta as declarações mais cautelosas de António Costa, o Primeiro-Ministro. Eu acho que nunca há um excesso de otimismo do Presidente da República, ele é por natureza otimista. Isso. Não, repare, aliás, houve muitas críticas à visita de Marcelo à Ucrânia. Ao ponto de ele vir a esclarecer que não há duas vozes em relação... Não há duas vozes, dizendo que a quem compete decidir a política externa portuguesa é o governo, etc. Isso é tudo verdade, mas quem representa Portugal enquanto chefe deste Estado, e é o Estado a que estamos a falar, é ele que é representado, o Estado, digamos, como estrutura, é que no fundo todos nós fazemos parte, não é? E para o qual contribuímos na nossa parte, digamos,
participação cívica, etc. E cada vez mais, isso é também muito importante, é o Presidente da República. E ele representa, eu sobre isso, enfim, eu sei que sou suspeito, aliás, pelo aquilo que o Helder disse, mas eu não tenho dúvida nenhuma que ele nos representa muito bem. Muito bem, enfim, eu sou testemunha disso várias vezes e sei que ele nos representa bem. E é bom sermos bem representados. Eu preciso ser bem representado do que mal representado. E o que ele foi dizer foi: Portugal cumpre as suas promessas, foi fazê-lo de uma forma elegante, de uma forma assertiva e reconhecida pela outra parte. A outra parte, neste caso, é basicamente, enfim, se quisermos, o país que, pondo isto na perspectiva da mensagem da retórica europeia, de alguma forma representa a tal resistência àquilo que a Madalena estava a dizer, ao tal bloco crescente que surge, de que a Rússia, aliás, já decidiu não ser protagonista principal, porque ao fazer isto e ao estar neste estado já percebeu que não vai poder ser-lo, e portanto neste caso... Até as deslocações do Presidente são bastante, para fora da Rússia, são bastante calculadas e quase não existem, não é? Portanto, porque tem medo até pela própria segurança física, não é? Estamos a falar do Putin? Do Putin, de Vladimir Putin. O Putin não foi à África do Sul, à reunião dos BRICS, porque, enfim, depois é extraordinário. Se há uma coisa interessante neste momento a seguir é toda a informação que sai do Kremlin. É muito interessante, porque é uma informação completamente errática. Sim. E que ao mesmo tempo usa todas as técnicas da comunicação. Eu também tenho muitos anos de trabalhar em comunicação, aliás, trabalhar convosco e com a comunicação social em Portugal, e não só, e hoje em dia com as redes sociais, obviamente que a comunicação se tornou também mais complexa, mas a verdade é que há isso, há uma grande dificuldade em explicar muita coisa. Neste momento Putin é um refém, digamos, da situação que criou, e é um refém que de facto nem consegue ir a um país como a África do Sul com medo de se criar um enorme problema. Deixe-me só fazer dois exilado dentro do próprio país. Se quisermos pôr a coisa assim, há aqui várias metáforas que nós podíamos usar, mas essa é uma boa. Agora, deixe-me só dizer-lhe duas coisas. Em primeiro lugar, eu lembro que Charles Michel, quando fez esse anúncio até 2030 a Ucrânia tem de entrar e a Europa tem de se alargar, disse também várias coisas. Disse, primeiro, tem de o fazer respeitando todos os critérios e todas as condições para ser membro da União Europeia. Acrescentou uma, a essas três que vocês disseram, que é verdade. Ele disse, e tem que estar alinhado com a política externa da União Europeia. Ou seja, porque essa é uma grande preocupação da Europa. Justamente agora em que há estas tensões, que a Madalena também já definiu bem. Tem que haver uma voz única, que a Europa vai ser respeitada, para além de poder ser, e depois quer queremos, quer não, continuar a ser um grande poder a nível global, mas para ser respeitada tem que ter uma única voz nas relações internacionais, e é cada vez mais difícil. Mas se no teste de algodão, não sei se é de algodão, um teste qualquer, se no grande teste, que é a invasão da Ucrânia, a Europa foi capaz de estar unida, nós temos alguma dúvida que quando é menos importante está menos unida, mas quando é mais importante faz aquilo que fez. Sim, se recentemente esse teste de algodão foi feito tanto na guerra agora na Ucrânia como antes na pandemia. Portanto, antes da pandemia foi extraordinário. Exato. Quer dizer, há momentos extraordinários. Isto é um bocadinho, olha, se quisermos fazer aqui mais uma vez um paralelo e uma comparação, que não me perguntou, portanto sobre a qual não me perguntou, mas eu vou dizê-la. Há aqui quase que um paralelo com os mandatos do Presidente da República atual, porque verdadeiramente nós, quando olhamos para as coisas importantes, quando é importante, quer um, quer outro estão lá. E quando foi importante ir à Ucrânia, no momento daqueles em que a Ucrânia comemorava a sua independência, 30 anos, não é? 30 anos, quando a Ucrânia comemorava a sua independência, quem estava lá era o Presidente da República Portuguesa. Portanto, e que foi às trincheiras e que falou em ucraniano. E falou em ucraniano. Falar em ucraniano, eu ainda hoje não percebi bem como é que aquilo... Mas a verdade é que fez um esforço. E esse esforço foi muito apreciado. Isso marca a posição de Portugal nas relações internacionais. Nós temos uma posição de predominância e de importância nas relações internacionais muito maior, proporcionalmente muito maior, do que, por exemplo, o nosso peso económico, incluindo na União Europeia. Isso é muito bom. Madalena, entre a expressão de uma intenção e este horizonte temporal de 2030 e a sua concretização, há necessariamente um conjunto de problemas a superar. Uma vez que neste momento a Europa a 27, cada um dos Estados-membros tem os seus assuntos de política doméstica para resolver, tem as suas prioridades e necessidades económicas. Até que ponto a expressão dessa intenção pode efetivamente ser concretizada sem isso implicar muito com um concerto de 27 nações que, lá está, falam como o Paulo dizia ainda há pouco, uma só voz nos momentos cruciais, como foram da pandemia e da guerra na Ucrânia, mas que necessariamente têm também que olhar para
os seus eleitores, os seus cidadãos e para as emergências e as necessidades económicas e de outra ordem nacionais? Bom, há obviamente todas as questões internas dos países candidatos, internas e externas, estamos a falar de um país em guerra também, mas obviamente que para a União há toda uma série de problemáticas institucionais, mas também económicas, que vão ser obviamente, enfim, vão ser fonte de conflito interno muito grande. Obviamente que as questões institucionais são relacionadas com a expansão do voto por maioria qualificada a novas áreas, na tentativa de que uma maior diversidade e maior número de Estados, enfim, não bloqueie o processo de decisão. Isso é um clássico dos alargamentos. Foi a maior dificuldade que foi, enfim, que se encontrou e depois foi ultrapassada nos anos 2000, depois com o Tratado de Lisboa em 2007, e regressar a essa questão vai ser uma questão extremamente complexa, mas obviamente que temos também a questão económica, que tem a ver com a entrada de vários países com economias bastante fracas para o mercado único, e obviamente que isso implicaria uma reorganização bastante grande das transferências económicas no seio da União e uma renegociação, obviamente, do orçamento europeu, que hoje é em dia mais de 30 mil milhões de euros, para o período pós-2027. Estas negociações vão começar em 2025 e, enfim, estando nós num horizonte de alargamento, obviamente que vão ser bastante complicadas. Uhum. E Paulo Sand, os 27 Estados-membros estão preparados, interessados, ativamente empenhados em redesenhar todas as regras comunitárias de forma a acolher um país do tamanho da Ucrânia? Já aqui falámos da dimensão do país e também do que representa no equilíbrio com os restantes Estados-membros. É que no dia em que a Ucrânia entrar na União Europeia, se isso vier a acontecer, e será o 5º país mais populoso do bloco, se não erro as contas, e portanto o conceito de centro da Europa, se quiser, de centro de gravidade da Europa, irá modificar-se necessariamente, tal como haverá outras mudanças, como o número de deputados, de eurodeputados, ou a forma para a atribuição de fundos de que falava a Madalena ainda há pouco. Estamos preparados, nós, a 27, para fazer esse redesenho das regras comunitárias? Bem, eu posso lembrar que o Primeiro-Ministro, o nosso, já falou disso há algum tempo. Uhum. Posso lembrar que, nesta altura, por exemplo, quer Michel, quer Macron, voltaram a dizer que é fundamental transformar, digamos assim, a Europa. Agora, deixe-me dizer-lhe várias coisas. A primeira é, no princípio do século, quando foi a adesão dos 13 novos Estados, ou seja, nós esquecemos muitas vezes isso, aderiram 13 países entre 2005 e 2013, não é? Portanto, num período muito curto, e todas estas questões já eram colocadas exatamente nestes termos. Exatamente nestes termos. E eu participei de alguma forma em vários desses debates ao longo dos anos, desde que essa questão se começou a colocar, e a Madalena dizia há bocadinho que em 93, quando foram estabelecidos os critérios de Copenhague, que de alguma forma já replicavam regras mais ou menos, mais informais de algum modo, mas para todos os efeitos era isso que estava em causa, era saber, bom, como é que esta Europa, que é uma Europa complicada. O processo de integração europeia é um processo complicadíssimo. Eu volto a dizer aquilo que ando a dizer há já não sei quantos anos, nem vou falar em anos, porque depois as pessoas acham que já é demais, mas para todos os efeitos, desde sempre, nós estamos a falar de um processo raro, único e muito difícil, em que Estados soberanos prescindem de uma parte das suas soberanias, põem em conjunto o processo de decisão para que, de facto, as coisas possam funcionar. E há uma regra de base no meio disto tudo, que também já aqui foi aflorada, que é a questão do equilíbrio económico e digamos, se quisermos, dos níveis de desenvolvimento dos vários Estados, que aliás na Europa foi transformada nas várias regiões, já vem desde os anos 70. E portanto, dizer que isto só funciona, repare, isto só funciona porque não é um Estado se de facto houver um equilíbrio mínimo. Se houver grandes diferenças, se uns países começarem, se uns cidadãos, se os nacionais de um país começarem a ver muito pior que outros,
E a verdade é que já vivem pior que outros, mas não vivem muito pior no sentido de haver um limite a partir do qual as coisas se quebram. Enfim, eu aqui quase que recorri ao marxismo, se quisermos, não é? Aquele momento em que há uma ruptura. Não, mas é verdade, sim. em que há uma ruptura e a partir desse momento há uma transformação, no caso do marxismo e enfim, depois do comunismo, por via violenta. A verdade é que isso pode acontecer e nós temos que ter muito cuidado com isso. A Europa só funciona porque ao longo das décadas foi criando mecanismos para reequilibrar as coisas. A verdade é que com o último alargamento isso já não funcionou tão bem, embora todos os países do alargamento tenham estado a recuperar em relação à média europeia em termos de desenvolvimento. Nós é o contrário, nós vamos Pois há, alguns deles ultrapassarem-nos. Isso é outro problema, mas é outra discussão e provavelmente não haveria tempo para discutir, mas deve ser discutido, é muito importante. Agora, a Europa tem de facto de fazer um esforço para essa reforma. Se todos os países estão dispostos a isso, eu tenho a maior das dúvidas, porque neste momento o que nós vemos na Europa é um conjunto de egoísmos que procuram equilibrar-se no ponto, no mínimo denominador comum para não se estatelarem. É como andarmos em cima de enfim, se quisermos, de uma corda de equilibrismo, não sei como é que isso se chama, mas deve ser assim. E, portanto, andamos a tentar qualquer coisa do género. Mas andamos a tentar esse equilíbrio. Não é fácil. E é mais difícil agora do que era antes da adesão desses 3 Estados-membros. Porque, de facto, a Europa aí sofreu, do ponto de vista, digamos, do seu produto, produto per capita, se quisermos usar esse indicador, um grande tombo, não é? Portanto, vai ser difícil, é difícil. Há questões fundamentais a discutir. A Madalena começou por falar na questão do voto por unanimidade versus o voto por maioria. Bom, teremos provavelmente que ir mais para o voto por maioria em alguns aspectos, mas vai ser difícil. Sim, pois há a questão do grosso do orçamento da União Europeia a ser destinado a subsídios para a agricultura e também desenvolvimento das regiões mais pobres da União Europeia. Estamos a falar de cerca de 65% do bolo total. Já após o início da guerra na Ucrânia, a Polónia, a Hungria e a Eslováquia proibiram produtos agrícolas ucranianos de serem vendidos nos seus mercados por serem muito mais baratos do que os dos agricultores nacionais. Então, tendo em conta isto, como é que se integra uma Ucrânia num mercado agrícola comum sem causar estas disrupções, Madalena? Eu acho que temos que regressar mais uma vez ao início do século, ou do milénio mesmo, para nos lembrarmos que as negociações da adesão da Polónia foram complicadíssimas também nesse aspecto, ou seja, todas estas questões que se estão a levantar em relação à agricultura ucraniana e que sabemos que está em direta competição com a agricultura polaca e, enfim, também húngara, mas mais polaca, vão ser outros assuntos bicudos. Mas tal como se encontrou uma solução inventiva para o problema da agricultura polaca, no fundo criar uma espécie de 2 níveis de adesão à política agrícola comum, com enfim, subsídios mais baixos para os agricultores polacos do que aqueles que os agricultores franceses estavam habituados. Também se vai encontrar uma solução semelhante, sem dúvida com conflitos e com negociações, mas as negociações são exatamente para situações como estas. E encontrar de facto um temos a certeza, exatamente, é isso. Exato. Depois, a Ucrânia é também um país bastante mais pobre do que a média europeia. O rendimento per capita é mais coisa menos coisa, 1/10 do registado em média na União Europeia. Isto quer dizer que se as regras se mantiverem, uma boa parte dos subsídios destinados às regiões menos privilegiadas da União Europeia vão ser enviados, ou passam a ser enviados, para a Ucrânia. Isto é uma situação possível de se lidar, tem mesmo de se mexer nas regras comunitárias para que isto não aconteça? Ou existe, no fundo, uma fórmula mais justa de calcular o que é que vai para não há fórmulas mágicas. Vamos lá ver, a Europa tem um orçamento muito baixo. Quer dizer, a Europa, enquanto organização, e sobretudo, enfim, eu lembro-me ao longo também dos anos de discussões sobre uma Europa Federal, se falar de uma Europa Federal, quer dizer, tudo isso acabam por ser ilusões, no sentido em que Europas federais, ou organizações federais, Estados federais, o que quisermos chamar, com este nível de orçamento não existem. Portanto, a Europa tem basicamente na execução cerca de 1% do produto global, a União Europeia, do produto global dos Estados-membros. E, portanto, estamos a falar de valores muito baixos. Esses 60% são
dirigidos à agricultura, mas repare, já foram mais de 60%, quase 60%, só para a agricultura. Sim. E agora são 30 e tal por cento para a agricultura e o resto para os fundos e para os apoios. Porquê? Por causa justamente da questão da coesão de que eu falava há bocadinho, que é um sine qua non, é uma condição essencial para a existência da União Europeia. Agora, a Europa, de facto, ao longo dos anos tem encontrado sempre soluções, é verdade, como dizia a Madalena, muito bem, tem encontrado sempre soluções para os seus nós górdios. O meu problema é quando houver um nó górdio que não seja possível desatar. Então aí tem que se cortar e a coisa vai... E custa sempre mais, é mais difícil e mais doloroso. Mas a questão de fundo aqui é esta. Entre uma Europa que vai diminuindo de importância, porque ao mesmo tempo também é verdade que o alargamento vai dando mais importância, mais peso à Europa. Portanto, o equilíbrio que se pode encontrar é sempre um equilíbrio precário, mas repare, quando a Europa precisou de mais dinheiro para fazer face a um dos maiores desafios de sempre, não da Europa, mas do mundo, pelo menos do mundo contemporâneo, que foi a pandemia, a Europa foi capaz de tirar, se quisermos, do chapéu, da cartola, aquelas coisas, uma solução que é uma solução que há poucos anos antes era não só impensável como tabu absoluto. E, portanto, o tabu absoluto deixou de ser tabu e concretizou-se. Agora a grande discussão é se isto se pode repetir, enfim, tem estado a ser discutido no dia a dia. A verdade é esta. Bom, eu acho que vai ser mais tarde ou mais cedo, é sempre. Agora, atenção, estamos a fazer dívida. A Europa está a mudar na sua natureza. A mudança da natureza da Europa está-se a fazer permanentemente. Portanto, quando as pessoas me falam nisso, e eu, mais uma vez, eu assisti a várias mudanças, eu lembro, cá está aquelas coisas que eu falava aos meus alunos e que eles não se lembram. Maastricht, para mim, é um dos grandes momentos de transformação da União Europeia, em que a Europa se torna constitucional, na minha opinião, mas isso... Portanto, quando a Europa se torna constitucional, a Europa muda de natureza. E a partir daí foi mudando sempre, pouco a pouco. Quando a Europa criou um espaço de liberdade, segurança e justiça, o tal em Amsterdão, que é o momento seguinte, a Europa deu um grande salto em frente. Quis dar e era mais longe do que a sua perna, que foi o Tratado Constitucional. Mas a Europa está permanentemente a mudar e nos últimos 10 anos mudou muito. E mudou muito em várias direções. Portanto, a minha resposta é claro que sim, claro que nos vamos adaptar. O risco é irmos longe demais, depressa demais. Até agora foi evitado esse risco, apesar do que estamos a viver neste momento na Europa, que é uma pressão muito grande sobre as instituições e sobre o modelo democrático europeu. Mas eu estou convencido que isso vai... porque apesar de tudo a Europa, mais uma vez, nos momentos importantes dá resposta. E para mim é sempre esse, o tal teste que falávamos há bocadinho, é sempre esse, quando é verdadeiramente importante, nós somos capazes, quando é verdadeiramente importante, nós damos respostas, e a Europa deu. E eu acho que vai continuar a dar, e agora é verdadeiramente importante. Já agora, só para acrescentar isto, o problema da Ucrânia, o problema das negociações é como é que se negocia, sobretudo com aqueles critérios de que falámos, incluindo o tal quarto de que Michel resolveu introduzir. Como é que é possível negociar com um país em guerra? Como é que é possível? As questões da corrupção, por exemplo... Não vai haver, haverá eleições, acho que é para o ano. Próximo ano. A questão é saber se pode haver ou não pode haver. Eu, por exemplo, acho que não deve haver, se continuar a guerra, não faz sentido. Há uma grande fatia dos eleitores que estão já fora até do país. Pois, estão fora do país. E não há voto eletrónico. E é importante haver uma união em torno da liderança. Eu nunca mais me esqueço, e todos nos lembramos que Churchill perdeu, quer dizer, nós lembramos, também não era vivo nessa altura, mas em todo o caso, Churchill perdeu as eleições em 45, Sim. Depois de ser o grande líder, Portanto, Zelensky... Enquanto durar a guerra, tem que lá estar, tem que ser ele, é o rosto desta resistência. E, portanto, enfim, depois logo se vê. Mas a questão é, durante a guerra, enquanto durar a guerra, será possível essas negociações? Eu tenho a maior das dúvidas. Afunilemos então um bocadinho aqui a discussão para nos centrarmos em Portugal, e isto é uma pergunta para ambos. Uma análise do Brookings Institute às mudanças prováveis na atribuição de fundos europeus se a fórmula não mudar depois da adesão da Ucrânia e de outros países que estão em lista de espera, exceção feita à Turquia, que é um cenário muitíssimo improvável, pelo menos no curto, médio prazo. Portugal passaria a receber 1,1% dos fundos em vez dos atuais 5,1%. Portanto, há um corte de 4% aqui. O que é que isto também faz aflorar um certo egoísmo nacional que se aplica a Portugal, como se aplica aos restantes 26 Estados-membros. Mas, Madalena, perder 4% dos fundos com a entrada da Ucrânia e de outros países, o que significa para o país em si, para a opinião pública, no caso de Portugal, isto pode ser também mais um teste, um teste à resistência, quando nós sabemos que a extrema-direita designadamente aproveita este tipo de situações para
mostrar as suas garras e ter ganhos eleitorais também com isso? É imprevisível, ou seja, obviamente que isto é uma mudança muito significativa, seria uma mudança muito significativa no nosso orçamento de Estado, e também na nossa percepção, na nossa relação com a Europa, que tem sido, enfim, muito positiva, mas também, obviamente, como sabemos, com bastante apoio, digamos assim, na enorme ajuda financeira que tem sido dada pela Europa ao longo destas décadas que já são largas. Mas também se ouve, eu penso bastante bem na opinião pública e no debate político, muitas vozes oporem-se a esta visão egoísta da nossa relação com a Europa, ou seja, de uma visão apenas baseada nas transferências financeiras que podemos tirar da Europa, e a favor de uma solidariedade e até de uma certa dependência dos subsídios como sendo um fator negativo para o nosso desenvolvimento económico. E, portanto, eu acho que isto vai ter que ser debatido tendo em vista, enfim, todos estes pontos de vista. Obviamente que não estou a dizer que vai ser fácil acabar com, enfim, o que tem sido a contribuição, viver sem a contribuição europeia para a nossa economia, mas certamente que o debate vai ter que ser feito olhando para lá desta relação de dependência. Uhum. A pergunta era para ambos, portanto... Não, a minha única... Já duvido um bocadinho desses números. Começo já por duvidar, mas depois podemos fazer as contas. Vamos mandar uma reclamação ao Brookings Institute. Vamos perguntar ao Brookings Institute onde é que está a base disso, porque essa discussão é uma discussão antiquíssima, antiquérrima mesmo. Quer dizer, nós, digamos, a obsessão com os fundos vem desde antes da adesão. Antes da adesão que já só se falava nisso, quer dizer, entramos para a Europa, e eu diria que 90% do desejo, 90% das pessoas que querem aderir à União Europeia nos vários países candidatos tem a ver com isso. Quer dizer, sejamos objetivos, pragmáticos e sinceros. Isso eu não tenho grandes dúvidas. Agora, vamos ver, essa discussão tornou-se muito aguda quando se discutiu justamente a adesão dos 13, e era exatamente o mesmo problema. Bom, a verdade é que Portugal manteve mais ou menos a mesma, e de acordo com essas contas, eu repito, eu não as fiz, mas de acordo com essas contas até está a receber mais do que recebia antes, em termos de percentagem. É verdade que nós somos muito hábeis nisso, nós isso fazemos muito bem, já agora. Não, há um título de um artigo, enfim, já foi há mais de 20 anos, acho que posso dizer, de um jornal da concorrência, que dizia justamente quando se estava a discutir isso, dizia assim, o governo muito preocupado porque Portugal pode perder fundos. E então havia uma discussão que era, bom, se calhar temos que fazer contas e gerir um bocadinho isto, que é para algumas das regiões que estão em riscos de passar o nível a partir do qual deixam de receber tantos fundos, não passarem, que é para continuarem a receber. Esse foi o título, mais ou menos isto, de há mais de 20 anos no Jornal da Concorrência. Lembro tão bem disto. E, portanto, essa discussão não pode existir. Quer dizer, nós temos é que nos desenvolver. Nós temos, sabe, o que é importante para Portugal é deixar de precisar dos fundos. Não é continuarmos a precisar disto como se fosse o nosso maná salvador. A Europa não é nenhuma salvação, não é aquilo que a Europa deve ser um estímulo para progredirmos e sermos tão bons ou melhores que os outros. E a verdade é que infelizmente, não estamos a chegar lá na melhor, na mais bondosa das avaliações. Agora, os fundos vão diminuir, pois, se houver muito mais países e se não houver mais receita, mas eu estou convencido que haverá uma solução aí também. Já agora, cada país contribui e recebe. Exato. E, portanto, há um saldo. O saldo para Portugal é obviamente positivo, mas há muitos países para quem não é. Esses países, em geral, serão todos beneficiários líquidos. Mas isso não quer dizer que não contribuam também. Portanto, vamos ver, porque ninguém sabe muito bem de que valores é que estamos a falar. Agora, é verdade que a Europa precisa de reformar os seus recursos próprios, precisa ter outros recursos. Isso também é outra discussão antiga, a Comissão tem feito várias propostas, mas nestes tempos tão turbulentos é mais difícil do que nunca, não é? Porque, ou seja, quem contribui não quer contribuir tanto, quem recebe quer receber mais, são aquelas fórmulas quadradas e impossíveis, mas que mais tarde ou mais cedo acabam sempre por se concretizar. A fechar esta edição fica a pergunta da praxe, do mundo a seus pés,
E é uma pergunta novamente para ambos. Se neste momento pudessem viajar para qualquer parte do mundo sem restrições, para onde iriam e porquê? Madalena, posso começar por si. Eu ando com bastante vontade de ir ao Japão há muito tempo e acho que agora seria uma boa altura. Penso que o Japão está também em mudança significativa. Soubemos ontem que vai aumentar o orçamento de defesa, enfim, muito significativamente. Eu não falo japonês, mas de qualquer maneira acho que é um país que cada vez mais faz parte do nosso mundo ocidental, enfim, falando de um ponto de vista geopolítico e civilizacional, e portanto tenho muita curiosidade. Muito bem. O Paulo estava aqui a sussurrar que não sabia desta pergunta e não sabia mesmo. É uma ratoeira que nós deixamos aos nossos convidados para também haver alguma espontaneidade na resposta. Mas o Helder também já percebeu que eu nunca respondo com as normas. Eu gostava mesmo de ir à Lua, se pudesse fazer uma viagem, ou então ao fundo do mar, mas sem ser naqueles... Não, o mundo inteiro hoje em dia é relativamente acessível. Os países para os quais não se pode ir normalmente são os menos convidativos e esses não me apetece ir. São países perigosos, portanto. Mas eu gostava só... Desculpe lá, não queria boicotar a resposta final, mas só para dizer o seguinte. É importante, e esta resposta da Madalena ilustra muito isso, é que nós quando falamos do Ocidente versus o novo, ou seja, o bloco ocidental, o bloco das democracias versus o outro bloco, nós não estamos a falar geograficamente e sobretudo do ponto de vista geopolítico e depois com reflexos na geoestratégia, não estamos a falar de mundos verdadeiramente no mapa identificáveis. E, portanto, é interessante olhar para países como o Japão, como a Coreia, etc., que de facto representam uma outra realidade, onde esta ideia de democracia, de desenvolvimento, de respeito pelos direitos das pessoas, etc., já vingou. O que me Coreia do Sul, portanto. A Coreia do Sul, claro. A Coreia do Norte não vingou nada. E eu, olha, gostava de ir à Coreia do Norte. Se quiser uma resposta concreta, já agora, uma resposta concreta sobre... Gostava disso, sabe porquê? Porque são países fascinantes. A forma como o poder consegue controlar e dominar as pessoas, sem que elas se revoltem, leva-me sempre à mesma pergunta. Porquê é que não se revoltam? Muitas vezes é porque não podem, outras vezes é porque ainda não querem e ainda não perceberam que querem. E é interessante olhar para isso. Enfim, e tendo vivido em alguns países onde isso era assim, eu posso lhe dizer que enfim, é fascinante isso. Pronto, olha, Coreia do Norte. Pronto, fica a viagem comprada Lisboa, Pyongyang, certamente com uma escala ali ou duas. Exato, já o visto. Muito bem, muito obrigado Madalena Maier Rezende e Paulo Sande por terem aceitado o convite e pela ótima conversa que tivemos nos últimos minutos. Obrigado também à Salomé Rita pela edição técnica e obrigado a si que nos escuta todas as semanas. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos. Até lá. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.